Crenças e adesão à terapia imunossupressora em pacientes ambulatoriais com transplante de rim. Esse foi um trabalho realizado no Serviço de Transplante de Rim do Hospital Universitário de Brasília. O transplante de rim é uma opção terapêutica para pacientes com doença renal crônica, uma opção que melhora a qualidade de vida dos pacientes. Após o transplante, os pacientes precisam utilizar medicamentos imunossupressores, um esquema medicamentoso que garante o sucesso do enxerto. Para isso, o paciente precisa aderir corretamente à terapia medicamentosa. Entretanto, crenças e atitudes podem levar, em relação ao medicamento, podem levar a um comportamento de não aderência ao tratamento. O objetivo desse trabalho foi determinar a adesão e crenças quanto à terapia imunossupressora em pacientes ambulatoriais acompanhados pelo serviço. Foi feito um estudo transversal, a amostra foi de pacientes transplantados de rim atendidos no ambulatório. Instrumentos utilizados foram o Basal Assessment of Adherence to Immunosuppressive Medication Scale, que é a escala BASIS, e o Beliefs About Medicines Questionnaire, que é o BMQ. Os resultados foram analisados por estatística descritiva, por meio do SPSS, e esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Vamos aos resultados. A tabela 1 mostra algumas características sociodemográficas e clínicas dos transplantados renais. Observa-se que a maioria dos pacientes são do sexo masculino, eles têm uma idade média de 47,4 anos e a média do tempo de transplante é 6 anos e 4 meses e a mediana 7 anos e meio. Em relação à escolaridade, a maioria tem o ensino médio completo, seguido do ensino fundamental completo. Em relação ao teste BMQ, que mostra as necessidades e preocupações quanto à terapia imunossupressora, observa-se o seguinte: são apontadas aos pacientes 5 questões relacionadas às necessidades dele utilizar esse medicamento. E o paciente responde e damos uma pontuação, que vai chegar no mínimo de 15 e no máximo de 25 pontos. Em relação às necessidades, observou-se que a média de respostas foi de 21,8 pontos, muito próximo ao máximo. Isso mostra que a maioria dos pacientes apresentam um entendimento da necessidade de utilizarem os medicamentos imunossupressores. Em relação às questões relacionadas às preocupações, a pontuação das perguntas ficou em 13,6. Esse resultado ele mostra que, em relação às preocupações, ainda há muita divergência e que os pacientes ainda têm uma certa preocupação em relação aos efeitos adversos que esses medicamentos podem causar a longo prazo. Quando foi aplicado o BASIS, que é o teste de adesão à terapia medicamentosa, foram feitas perguntas aos pacientes para saber se eles utilizam o medicamento corretamente nos dias corretos e nos horários corretos. Segundo o BASIS, a maioria dos pacientes, 70,8%, são pacientes aderentes à medicação. Dos que não são aderentes, que foram 19,2%, 65,7% não aderem à medicação por taking, que quer dizer que eles esquecem de tomar o medicamento em alguns dias, e 60% é por timing, quer dizer que eles esquecem de tomar o medicamento no horário correto. Em relação à adesão à terapia imunossupressora, observou-se que os pacientes, a adesão à terapia foi relacionada com o tempo menor de transplante, mostrando que os pacientes que têm um tempo de transplante abaixo de 7 anos e meio parecem ser mais aderentes ao tratamento, talvez por estarem mais próximos da realidade que eles tinham anteriormente. Esse resultado ele teve um significado estatístico de 0,027% no valor de P. Conclui-se que, apesar da alta adesão à terapia imunossupressora após transplante de rim e de um conhecimento satisfatório dos pacientes quanto à necessidade de adesão, as preocupações quanto aos efeitos imunossupressores a longo prazo ainda é divergente entre os pacientes e, portanto, precisam ser adotadas medidas para ajudar
em relação a essas preocupações. Obrigada.